Nós temos o melhor projeto, nós temos o melhor programa e eu estou muito otimista, tá? Com essa eleição. E eu escutei aqui no Rio, todo estado que eu passo, tem pessoas que falam para mim, que são pré-candidatos a deputado federal, deputado estadual. Kim, eu topei disputar para ajudar. Eu estou disputando a eleição para ajudar a formar chapa e fortalecer o partido, mas eu sei que eu não vou ganhar. Eu tenho escutado isso em muitos estados. Mas eu estou extremamente otimista. Por quê? Como eu disse, eu acredito que o Renan vai ganhar. E em o Renan ganhando, essas pessoas que me dizem, militantes que acreditam na causa, que dizem para mim que estão disputando para perder, mas para ajudar, esses caras eu vou ver ganhar. Porque o Renan vencendo não significa só que a gente vai ter o presidente da República. Significa que o cara que escolheu o Renan vai procurar no seu estado quem que é o cara do Renan no estado. Vai apoiar a legenda. Gente, lembrem-se da primeira eleição do Bolsonaro. Esse é um exemplo que eu dou sempre. A ânsia de buscar um cara que tivesse um vínculo com o Bolsonaro para votar para deputado federal foi tão grande que entrou um cara chamado Tio Trutz, que ficou famoso por fazer o Bolso Burger. O mérito dele era fazer um hambúrguer que ele colocava um carimbo com a cara do Bolsonaro. Esse sujeito foi eleito deputado federal só porque Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Felizmente, nós não temos nenhum Bolso Renan. Quer dizer, Renan Burger. Bolso dele. Como é que tá a cabeça do palhaço aqui já? O cara tá zureta. Não tem ninguém. Não tem nenhum Renan Burger. Não tem nenhum cara que ficou famoso por fazer alguma coisa caricata com o Renan nas nossas chapas. Tem gente decente, tem gente leal, tem gente preparada, tem gente que veio para a nossa chapa sabendo que não ia ter dinheiro, não ia ter tempo de televisão e que estava só pela causa, e que estava enfrentando dois grandes blocos populistas, o petismo e o bolsonarismo, e que não teriam nada para arrastá-los e para, portanto, ganhar um mandato de presente. Como é o que o Flávio fez a vida inteira dele, né? Qual que é a história do Flávio? Qual que é a carreira dele? O que ele conquistou? Ele nasceu, ele fez 21 anos, e aí o pai dele deu um mandato para ele de presente. E desde então, ele vive de renovar esse presente. E aí ele vai lá e se elegeu para o Senado e nunca vai. Nunca vi Flávio Bolsonaro no plenário do Senado. E eu não sou senador, eu vou lá para articular os projetos que eu aprovei como deputado na Câmara. Aquele de aumento de pena de furto, roubo e receptação, vocês não sabem o inferno que foi para convencer aquele grande, no sentido literal, senador do Amapá, a pautar aquele projeto, né? E todas as semanas que eu fui, todos os dias, não tinha Flávio. Então, essas pessoas entraram na chapa por acreditar no projeto. E eu vou ter a felicidade de ver esse cara que disse que estava indo para o sacrifício ganhar. Isso, para mim, é maravilhoso. Eu estou vendo um colega de trincheira que sempre pensou que não teria a menor chance, mas que é capaz, que está preparado e que é leal, que é uma coisa que nós valorizamos. Tem uma coisa que a gente valoriza no nosso movimento, é lealdade, é humildade, se tem um amigo seu, um colega de movimento, fazendo o que é certo e apanhando por fazer o que é certo, sendo cancelado, processado ou até preso, você fica ao lado dele, nem que isso te custe. Você fica ao lado dele nos momentos mais difíceis. Não interessa se, por exemplo, não sei se já falaram isso aqui no palco, mas a gente chegou, já tinha 2 oficiais de justiça aí na porta para citar o Renan. Então não interessa se seu amigo está lá sofrendo 1 milhão de processos, se tem perseguição contra, se tem cancelamento. Não interessa se o seu amigo está no Jornal Nacional comentando sobre a beleza e o status socioeconômico de mulheres europeias.
Essa habilidade de linguajar. Depois vocês perguntam, por que dentro do movimento o Arthur perde um monte de processo e o Kim ganha? Olha o cuidado com o linguajar. Olha, o cara me processa, eu venho, pode vir. Por que tanta gente enriquece meus advogados e faz os meus churrascos? Olha, entendeu, Arthur? Você não pode chegar... Bom, eu já cansei de falar isso pra você. Mas você não pode sentar na live e falar, brother, irmão, esse cara aqui é um bosta, ele tem que morrer. Pode falar isso, entendeu? Mas, enfim, retomando. Nós teremos uma grande bancada, nós teremos o presidente da República e o nosso projeto, ele é um projeto, como o Arthur colocou, de sonho. A gente imagina um país que é um país poderoso, um país que, se os Estados Unidos quiserem invadir um país, ele vai precisar sentar e ter autorização do Brasil primeiro. É um país que senta de frente para negociar relações comerciais com a China. É um país cuja população é, no mínimo, de classe média. É um país em que as pessoas têm a liberdade de realizar os seus sonhos e que o bandido tem medo de ser bandido, tem vergonha de ser bandido, em que o bandido não glorifica a própria arma, o próprio status, o quanto ele é popular. Não. O bandido, ele está ali na sombra de um rato de esgoto. Esse é o Brasil que a gente trabalha para construir. E o máximo de posições que a gente puder disputar e ocupar para implementar esse Brasil, nós ocuparemos. Gente, falar que o Renan vai vencer não significa só falar de uma grande bancada, não significa só falar de ter um presidente da República, o que já é muitíssima coisa, principalmente na primeira eleição de um partido, mas significa que, vocês me desculpem, se o Renan vencer, e ele vai vencer, ele será reeleito. Se o Renan vencer esse ano, ele vai vencer daqui a 4. Porque assim, a única pessoa que teve a capacidade de perder uma reeleição, de ter capacidades cognitivas tão limitadas, foi Jair Bolsonaro. A Dilma, conhece Dilma Vanna Rousseff? A Dilma, que ela teve a capacidade de criar uma crise econômica no nosso país, pior do que uma pandemia. Vocês têm noção de que no período acumulado do governo Dilma, nós tivemos mais perda do que o governo Dilma, do que na pandemia? Sim, gente, uma doença que matou milhões de pessoas no mundo, que fechou o mundo durante 2 anos, não foi capaz de causar um estrago na nossa economia tão grande quanto a Dilma. E ela ganhou a reeleição. E o Bolsonaro perdeu. Então, assim, estou falando tudo isso. E o Renan vai ser reeleito. Dito isso, nós não só teremos uma grande bancada, nós não só teremos o presidente da República, mas nós teremos 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que há 11. Nós teremos uma maioria no Supremo de caras decentes, legalistas, e que não vão fazer a DPF de favela para eu ter que anunciar para 60 órgãos antes de fazer uma operação contra o Comando Vermelho. Vai ser o contrário. Vai ser um Supremo que vai pregar a Constituição e vai falar: segurança é um direito. Se o governador não está fazendo operação contra o crime organizado, o criminoso é ele. É esse o Supremo que nós teremos. Nós teremos um presidente, não só da República, do Supremo, indicado pelo projeto do Partido Missão. E será um Supremo republicano, legalista, que vai levar o enfrentamento em frente. Então, meus amigos, enfim, o Arthur, o Renan, Guto, Amanda, todos sabem que eu sou dos mais céticos dentro do movimento. Eu sou dos menos sonhadores. Mas mesmo eu, que sou dos mais céticos, que sou daqueles que costuma estar permanentemente cansado, persistente, consistente, mas cansado, e acreditar que a gente só consegue de pouquinho em pouquinho, mesmo eu que só acreditei sempre que a gente só consegue de pouquinho em pouquinho,
Acho que nós conseguiremos dar um salto gigantesco, muito rápido, agora, nesse ano. Eu que sou o cético. Não sou o Emílio Surita, mas eu sou o cético dentro do movimento. Esse ano, e essa é uma alegria que eu quero compartilhar, com mais do que uma alegria. Esse é um sentimento de orgulho e um sentimento de espírito de deixar um legado que eu quero compartilhar com vocês. Cada um de vocês que está aqui hoje está compartilhando e confundindo um momento da vida de vocês com um momento da história do país. Cada um de vocês que faz parte do partido, que está aqui hoje, que fazem parte dos primeiros a apoiarem, a estarem junto, a acreditarem, quando hoje eu falo no Congresso, o Renan vai ganhar, dão risada da minha cara. Falo na imprensa, o Renan vai ganhar, dão risada na minha cara. Falo no mercado financeiro, o Renan vai ganhar, dão risada na minha cara. Todos vocês que estão aqui e que não dão risada da minha cara, estão compartilhando um pedaço da vida de vocês com um pedaço da história do país. Vocês estão e vocês vão ter o orgulho de poder falar no futuro, para os seus filhos, para os seus netos, para quem quer que seja, que quando perguntarem o que é pobreza, papai, vovô, o que é miséria, o que é terceiro mundo, vocês vão ter o orgulho de falar. Foi uma coisa que existia antes do seu pai e do seu avô participar do projeto que transformou o país. É isso. Obrigado. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.